para se sentar e talvez dançar um pouco. Mas esta máquina que agora existe dentro dos nossos ecrãs é um sampler, onde podemos gravar a voz e depois trabalhá-la em tempo real. E estas palavras que eu já tinha gravado, agora a primeira flor do incomensurável, agora por aí fora uma espécie de mantra, partiu de uma colagem que estava na vitrine que eu fiz de palavras tiradas de revistas e pronto, foi assim a minha aproximação à poesia, digamos assim, é mais plástica e do recorte e da própria cor, da matéria, da forma da palavra, do que propriamente como os poetas costumam trabalhar. Imagino sentados numa secretária com a janela aberta e a fumar, talvez, não sei. Mas é um pouquinho esta. Tínhamos resolvido usar esta forma de introdução também para capturar um pouco o espírito do artista Irene Buarque, que também tem muitos cruzamentos com a palavra, mas é isso. Eu acho que há várias formas nos livros e nas aquelas vitrines que preparamos com a coleção das coisas do Fernando que trouxe da Irene, algumas bandas. É um pouco esses cruzamentos entre a palavra e a forma e a cor, que nem sempre estão presentes na literatura. Normalmente temos a página impressa com tinta preta sobre o branco e às vezes os poetas atiram-se para o lado da pintura ou da escultura e usam a forma e a cor, não que não seja preto e branco. E às vezes os pintores também, ou escultores, ou outros artistas, acabam por invadir o terreno da página branca com palavras pretas, com outras. Eu acho que é um bocadinho esta, na minha cabeça, pelo menos, a convivência entre as artes, é este desfazer, de algum modo, branco sobre preto, e a poesia visual aparece quando a página já é um espaço, não é apenas um suporte, e quando é espaço também é tempo, e começam. E é um pouco, enfim, não quero tomar aqui demasiada palavra, mas era um pouco esta ideia do agora, a primeira flor do incomensurável agora, que é este mantra incomensurável e mínimo. Mas passo aqui à Irene, que é a razão de estarmos aqui. Também, obrigada, Tomás. Começou despertando as pessoas para as brincadeiras que vamos fazer aqui hoje, brincadeiras muito sérias, que na minha vida começou ainda quando eu estava no ginásio. O ginásio é secundário? Não, tem primário, secundário, ginásio, depois tem o clássico, depois que eu fui para a FAAP fazer Belas Artes. Isto antes de Lisboa? Isso foi em São Paulo. Em São Paulo. Lisboa começou só em 73, a minha vida em Lisboa. Não, isso foi ainda nos anos 50. Sim, nos anos 50. Mas uma parte também porque o Tomás também viveu no Brasil, em São Paulo. E é o mais novo aqui de nós três. E tem uma ligação, já conhece a obra do Haroldo. E depois você podia falar um pouquinho sobre isso, né? Mas então, voltando aqui, por que nós fizemos essa sessão da poesia concreta? Porque desde os anos 50, então, no ginásio, em 52, houve um manifesto neoconcreto no Brasil, com Ferreira Goulart, com Mário Pedrosa, com todos aqueles poetas. E a partir daí também começou a haver o movimento do concretismo brasileiro, que também foi uma coisa muito forte já em 52. E o Brasil a geometria no Brasil é uma coisa muito séria. A gente tem uma tradição de geométrico no Brasil, como tem na Argentina e na América do Sul. Mas eu acho que no Brasil tudo começou, eu vou mostrar só a capa desse livro que está na vitrine, tudo começou com a semana de 22.
Eu acho que se não fosse a Semana de 22, a arte brasileira não teria dado um salto que deu, né? E eu tive a sorte O de primeiro ter... poema visual brasileiro. Eu tive a sorte de ter como meu primeiro professor de História da Arte na FAP, foi o filho do Oswald de Andrade Filho, que é justamente, que esse livro é do Oswald de Andrade, e eu acho que a poesia concreta começa aí, a maneira, tem ali na vitrine uma fotocópia, a maneira como ele escreveu Oswald de Andrade na primeira página desse livro, que foi editado em França, em 2023 ou 2026, enfim. E também tem a Tarsila do Amaral. Eu tenho naquela projeção, foi muito importante as pinturas da Tarsila do Amaral, foi muito forte, aquele movimento antropofágico que deu um salto com as coisas brasileiras. Coisa que só havia naquela época, só havia muito artista estrangeiro, principalmente os italianos em São Paulo. Eu tive muitos bons mestres italianos, mas, por exemplo, a situação do Portinari. O Portinari, que era um artista importado, né, de repente ficou lá um artista um pouco do regime. E o Portinari chegou até a Catedral de Brasília. Eu já achei isso um pouco exagerado, ele chegar até a Catedral de Brasília com aquele tipo de pintura. Mas pronto. Então, voltando agora ao concretismo, eu optei muito cedo, na escola, na FAP, eu optei muito cedo pela geometria, já no segundo ano, estudando muito profundamente o cubismo. Então, tive uma fase cubista, e essa fase cubista foi em 64, 65 principalmente. E foi depois dessa fase cubista e com as bienais de São Paulo, outra coisa que foi importantíssima para a minha geração foi as bienais de São Paulo, e desde as visitas guiadas na escola até quando eu participo na primeira Bienal de São Paulo, que foi em 67. Concorri quando estava no terceiro ano da escola, eu concorri e entrei na Bienal de 67. Em 65, eu estava ainda fazendo cubismo, quando também fui trabalhar como monitora da Bienal de São Paulo. Isso também a gente aprendia imenso, porque a Bienal fazia cursos para os estudantes fazerem as visitas guiadas, serem os monitores. E nós tivemos contatos com artistas dos anos 60, com o Fernando Lemos, com a Maria Bonomi, com a Amélia Toledo, aquele pessoal todo que já participava nas bienais. E então, conhecendo essas pessoas, eu um dia me enchi de coragem, depois de uma conversa que nós tivemos com a Maria Bonomi, na Bienal de 65, que ela tinha tido um prêmio com uma gravura que chamava Águia, que era uma forma muito expressiva, de vermelha e azul, e era uma crítica, era uma abstração à águia, mas era uma crítica ao imperialismo americano. E depois da conversa, eu tive a coragem de perguntar para ela se ela podia fazer uma crítica aos meus trabalhos. E contei, né? Então, se podia. Então, ela disse, me recebeu no ateliê dela, fui com a minha pastinha cheia de desenhos cubistas, de pinturas cubistas sobre papel. Então, ela olhou para aquilo tudo, eu falei assim, não, então, é muito bonito, você tem um potencial incrível na cor também. Ela falou assim, mas aí ela dá uma batida na mesa e diz assim, mas para com isso, porque nós estamos em 65 e o cubismo é de 25. Ela falou, para com isso. Depois ela pergunta para mim, o que ficou em você da Bienal de São Paulo? Aí eu falei, ficou um japonês que ganhou o grande prêmio de pintura, o Kumi Sugai. Eu falei, todos os dias, durante 3 meses, eu entrava, era obrigatório entrar na sala dos premiados, né, com as escolas,
eu falei, cada vez que eu entrava na sala do Kumi Sugai, durante 3 meses, eu falei assim, até hoje eu tenho o Kumi Sugai atravessado na garganta, porque eu não consegui entrar completamente na obra dele. E a obra dele sempre me impressionava muito. Então ela falou assim, ótimo, começa já a imitar o Kumi Sugai, que você vai encontrar o seu caminho. Então foi só trabalhando em estudo de imitação de Kumi Sugai que eu, entrando profundamente nos trabalhos dele, ele era brancos, vermelhos e azuis. Telas enormes, ele tinha formas também geométricas ovais, e foi só imitando que eu percebi como ele usava o branco. Ele usava o branco como espaço, como forma, no fundo da tela e como cor. Então foi toda a chave que aí me deu uma força enorme. Comecei a fazer as minhas formas, com fundo recortado em branco como forma, como espaço e como cor. Então foi aí que me deu uma segurança e depois eu levei até um susto quando consegui entrar em 67 na Bienal de São Paulo, com aquelas primeiras pinturas, depois de ter imitado o Kumi Sugai. E depois, outra coisa que eu aprendi muito foi, com a Maria Bonomo, foi também trabalhar com ela como assistente de cenografia. Aprendi muito como se resolve os espaços também, foi muito útil quando eu passei a fazer instalações, isso tudo. Então esses mestres que eu tive saíram todos da Bienal de São Paulo, do conhecimento na Bienal de São Paulo. Amélia Toledo, eu estagiei no ateliê da Amélia Toledo, tive muito contato com o Fernando Lemos também. Conheci a Mila Schendon no ateliê da Amélia Toledo, e todos esses artistas frequentavam as tertúlias dos irmãos Campos, que eram da fundação do Neoconcreto, dos poetas concretos. E a Mila Schendon, principalmente, todos eles. E eu ia com eles, eu ia sempre com eles. Então comecei também a entrar na poesia concreta. E a ler muita poesia concreta e tudo. E depois a ligação com a geometria e com o concretismo, com os artistas concretos também, não é? Que foi, por exemplo, o Willis de Castro, o Hércules Barsotti. O Hércules Barsotti também foi um grande mestre que eu tive, porque ele trabalhava muito fazendo os planos só com cores, então um trabalho muito interessante. E também naqueles anos de 67, teve a Pop Americana também na Bienal. E foi muito importante para nós ter lá, foi o terceiro andar todo de Pop Americana. Então isso também deu uma visão assim, muito além da história da arte que a gente aprendia na escola, né? Então, eu tive muita bagagem cultural em São Paulo. Houve uma exposição do Vasarely, que eu também tenho uma pequena fase Op Art, que durou só 2 anos, na última sala dessa exposição, naquelas riscas, e saí logo da Op Art também. Depois teve também só teve aqui uma exposição do Albers há poucos anos na Gulbenkian. Não faz muitos anos que apareceu o Albers na Gulbenkian. Nós tivemos lá o Albers nessa altura, nos anos 60. Enfim, o meu irmão até comprou uma serigrafia do Albers. O Cláudio começou a colecionar, esse meu irmão é um arquiteto urbanista. Começou a colecionar com o Vasarely, com o Albert, então, e também os argentinos todos.
isso foi assim, fundamental para nós. Por isso que me faz imensa impressão a ignorância que existe do geometrismo aqui em Portugal e que não levam a sério, não compreendem. Meu colega, que eu prezo muito, que está cá, o Croft, sabe disso, que dá para contar nos dedos os geométricos a sério, né? Enfim, que sai da geometria também para a pintura, mas é uma coisa muito séria. Portanto, depois, outra coisa que foi importante no Brasil foi também o intercâmbio, o intercâmbio que a gente podia fazer fora de São Paulo. E o que se levava de São Paulo, da Europa e da Europa toda para São Paulo também, era fundamental para nós. E o que eu acho que também foi muito importante foi que durante a ditadura, para a gente resistir, eu vivi 8 anos e meio em ditadura antes de ter a bolsa, antes de pedir a bolsa para o governo. Nesses 8 anos e meio de ditadura, aconteceu um monte de coisa. A ditadura, a partir de 68, então começou em 64. Foi no ano que eu entrei na FAAP. Eu estive na FAAP em 64, 68. Em 68 a ditadura apertou muito. Depois do AI-5, foi um artigo que nos tirou todas as liberdades e garantias. Foi mesmo um horror a ditadura em 68. E começou a haver muitos protestos, a gente fazer protestos, porque no júri de uma Bienal, de repente, era publicado um júri com 3 militares e 2 críticos. A gente ia para frente da Bienal fazer um protesto. A gente tentou retirar, em 69, tentamos retirar os nossos trabalhos da Bienal. Claro que não conseguimos, só conseguimos que a nossa PID, que era o SNI, nos fichasse completamente. E ficaram com tudo, não só nunca mais tivemos notícia dos trabalhos que ficaram apreendidos, como eles ficaram com a nossa ficha completa. Porque para a gente concorrer para a Bienal, você preenchia uma ficha completa. Mas na hora de fazer o protesto, ninguém de nós, né, e muitos jovens na altura, a gente não pensava 2 vezes. A gente está dando até o telefone nosso, o endereço, estamos dando tudo para os militares com aquele protesto. A gente nunca pensava numa coisa dessa. E, então, isso aconteceu. E eu fui interrogada por causa de uma serigrafia vermelha que está na última sala, que é toda vermelha. Fui interrogada porque eu doei um tríptico daquela serigrafia. O Mário Pedrosa pediu para nós doarmos para ele criar um museu de arte contemporânea no Chile, onde ele estava exilado. Ele escreve a pedir que a gente recolhesse trabalhos para os colegas que quisessem oferecer, e recolhemos trabalhos, todo mundo deu trabalhos para ir para o Chile. E foi tudo recolhido na ateliê da Maria Bonomo. Foi tudo apreendido. Então, a cena do protesto da Bienal já tinham apreendido também os trabalhos no ateliê da Maria Bonomo. E o pessoal do teatro era muito visado pelos militares. Eles eram muito presos, acabavam com as peças, era muito visado. Só perguntar uma coisa, que eu não sei se existe essa experiência, porque agora lembrei que ela foi interrogada por causa do vermelho. A Lourdes Castro foi expulsa das Belas Artes em Lisboa porque pintou a cara do modelo de verde. E também aconteceu. Não sei se há mais artistas que tenham sofrido por causa da cor, por causa do uso de uma cor. Só da cor, exato. Porque não sei se também tem esse poder revolucionário hoje em dia. Não, é uma coisa impressionante, é que o vermelho ficou definitivamente ligado ao comunismo.
comunismo, não é? E quando me interrogaram, o militar joga a fotografia só, assim, em cima da mesa, só a fotografia da serigrafia vermelha, e diz assim para mim, por que tanto vermelho? Eu respirei de alívio, porque o problema era só vermelho, eu expliquei facilmente para ele. Agora, se fosse um militar esteta militar... Não, mas é fora que eu disse que ele não estava me mostrando o meu trabalho todo, né? Isso é... Não sei se os pintores que estão aqui já foram alguma vez xingados por causa da cor. Eu não sei se o Croft ou outros tiveram problemas mas eram muito novos, não é? Com censura de cor aqui, com a ditadura aqui. Mas o Fernando Lemos, quando me disse para eu me inscrever para uma bolsa da Gulbenkian, em 72, ele disse assim, a Gulbenkian é um oásis, Portugal fica na Europa, você pode viajar, o seu trabalho tem uma linguagem internacional, sai daqui, aqui já não tem hipótese. E ele falou assim, e a ditadura em Portugal é muito mais branda, já está no fim, já não está tão violenta como aqui em São Paulo. Porque o Fernando Lemos levou um susto enorme quando assassinaram o Marighella. O Marighella era vizinho do Fernando Lemos. E quando metralharam o Marighella, as vidraças da casa do Fernando ficaram todas partidas. E tiveram muita sorte de nenhuma pessoa levar uma bala perdida, nenhum familiar. E os meus pais moravam na mesma rua, eu vivia na casa dos meus pais, eu vivia a dois quarteirões da casa do Fernando Lemos. E eu vi aquelas metralhadoras todas, eu vi aquilo, não esqueço até hoje como é que foi o clima antes de assassinarem o Marighella. Eu cheguei do ateliê e tive que atravessar um jardim para chegar na casa dos meus pais e estava toda uma cavalaria com polícia montada e ninguém na rua. Perguntaram onde é que eu ia, eu falei só para entrar naquele prédio. Mas foi assim, vi que estava um clima terrível. E uns minutos depois ouvi o barulho daquelas metralhadoras todas a partir dos vidros lá, 2 quadras abaixo. Bom, isso foi só um parênteses, agora vamos voltar à nossa conversa, a princípio concreto. Eu queria perguntar sobre o trabalho com as etiquetas, porque parece-me que tem assim uma ligação entre esse caminho da geometria e depois alguma coisa que já se passa na página e que se aproxima e tentar aquela antologia que fizeram da poesia experimental portuguesa, aquela revista que estava aqui que foi trouxe, como é que se chama? Da poesia experimental, aquela roxa e amarela que estava em cima. Mais recente agora, que foi feita pelo Sr. Tony Maia. Sim, isso é uma antologia, é uma revista, Uma revista, sim. acaba por ser uma antologia pelo volume que tem. Sim. Mas é de que data? Tem 3, talvez 4 anos. E estavam lá as etiquetas da INEM. Sim. As minhas etiquetas são dos anos 70. Sim, mas estava aqui neste livro, aqui junto do Poesia Experimental Portuguesa, que é uma aproximação à poesia pela ausência da palavra, porque as etiquetas não têm a palavra. Exato, é verdade. Não é? Então, aqui há alguns exemplos na vitrine, e acho que comunicam com as pinturas, com as pedras, com as janelas. Não, As exato. janelas da Não, praia, etc. quando eu cheguei aqui em 73, era uma Foi tristeza. aqui que aconteceram Foi, aqui eu as encontrei essas etiquetas. etiquetas nas tabacarias. E achei lindo. Na papelaria Fernandes, aqueles papéis onde estão a Lázaro. Eu comecei a comprar essas etiquetas nas tabacarias. E como bolseira, vivia num quarto, não tinha ateliê, eu fazia só livro de artistas e fiquei encantada com as etiquetas. E comecei a colecionar etiquetas e procurar etiquetas para essa Lisboa. E depois a etiqueta tinha o formato da janela. Né? Quando eu já tinha começado a fotografar as janelas aqui em Lisboa,
que eu achei uma riqueza incrível, as janelas de Lisboa, porque o orientador da minha bolsa, que foi o José Augusto França, ele me manda fazer um curso de cenografia no conservatório. Então eu ia a pé pelo bairro Alto, isso tudo porque eu só tinha prática de cenografia e não tinha curso. Mas o José Augusto França estava lá um francês, o Christian Hatz, dando um curso. Só que o curso acabou nas férias de Natal, porque o Christian Hatz foi para Paris e não voltou mais. Então, foi lá que eu conheci o Monteiro Gil e acabou o curso. Mas então eu fotografava muito, achava incrível pôr em todas as roupas do lado da frente da casa, as janelas com os estendais. No Brasil, os estendais eram nas costas, né? Sempre na parte de trás das casas. Então eu comecei a achar assim, os gatos, os vasos, as coisas, e as janelas de azulejo, as janelas tapadas, as janelas mais antigas. Tem lá toda a história da arte toda naquelas janelas. E eu procurei manter sempre o mesmo retângulo da janela, que era uma etiqueta. Né? Depois comecei a fazer janelas só com sobreposição de etiquetas. Na arte postal, fiz muitas janelas de etiqueta. Comecei naquelas... E aí você já podia ser cubista e o que quisesse, ninguém chateado. O cubismo já estava incorporado, já estava... Porque já não sei isso, né? Não, podia, pintura também se pode ser com janela. Não, e recordar. Não, e foi a primeira ligação que eu tive com o Meli Castro, foi por causa das etiquetas. Quando eu fiz a exposição na quadra, que está aquela instalação que está lá em 78, o Meli Castro tinha também em cima. As janelas de praia ou os alvinos? Não, os livros que estavam na vitrine. Os livros que estavam na vitrine. Eu tinha livros de etiqueta janelas. O Meli Castro ficou encantado com aquilo e também não morava longe da minha casa. Eu morava na Penha de França, ele também morava lá. Então, começamos trabalhando aos domingos, ele me convidou para a gente fazer um livro de etiquetas. E é o Janelivro, que está exposto ali fechado. Então, é a história da joaninha verde dos olhos. Então, começa assim, ele abre a janela, fecha a janela. A Joaninha gosta da manta da janela, e tudo isso eu fazia com recortes de etiquetas e o texto era só frase do Meli Castro. E fizemos isso em 79. Esse Janelivro é uma peça única, nunca foi editado, e o Meli Castro deixou ele sempre comigo. Depois eu fiz um outro livro com o Meli Castro, que é completamente inédito, são só 5 páginas, que é de uma outra etiqueta, que também é muito... Eu espero fazer esse livro agora, porque a única coisa que ficou faltando foi só a capa. As páginas, já tem as páginas. E esse eu nunca mostrei, também é só etiquetas. E o convite dessa minha exposição, que está escrito ali, Etiquetas Poéticas, foi 4 páginas com etiquetas que eu fiz para oferecer ao Meli Castro. Mas ele foi a São Paulo, depois nunca mais voltou, e esse livro ficou sempre comigo, eu nunca ofereci. E quando a curadora e o Manuel Rosa, de Norá, todos eles viram esse trabalho, acharam logo que tinham encontrado o convite da exposição. Então, e também eu acho que também, sim, porque ali já dá uma ideia também como é que eu brinco com os títulos das pinturas, né? Naquele meu primeiro catálogo. Eu brinco muito com as palavras ali, tudo isso. Você usava os títulos, usava essas palavras compostas, etc., mas nunca usou palavras nos trabalhos.
Não. Eu não disse sem palavras. Eu em trabalho de papel tenho várias coisas. Eu nunca mostrei as minhas poesias concretas, poesias entre aspas. Poesias entre aspas, minhas brincadeiras com letras e papéis. Isso também existe. Fiz muita coisa com isso e com as etiquetas também, com mais etiquetas. Mas a minha pintura eu preservei completamente do resto, mas isso no tempo da ditadura. Porque enquanto você vê, por exemplo, uma obra da Regina Silveira, entre a Maria, a Regina e a Amélia, a Regina Silveira sempre foi um trabalho mais engajado de todas elas. A Maria Bonomi fazia protestos com formas e títulos, como foi o caso da Águia, que começou em 65, uma crítica ao imperialismo americano. Depois, em 67, ela faz a Liberdade Condicional, que era um X, tudo vermelho. E depois, em 68, em pleno auge da ditadura, ela faz uma gravura enorme que ela intitulou A Balada do Terror. Quer dizer, era muito corajosa, as pessoas todas. E acontecia uma coisa também com a imprensa. A imprensa no Brasil também foi muito censurada, mas os jornalistas arranjaram um meio que eu achei muito interessante era a maneira da gente sobreviver à ditadura. Então, na capa do Estadão, que era o Expresso lá de São Paulo, o Estadão, quando tinha matéria censurada, publicava verso do Camões. E a Folha de São Paulo publicava receita de doces, onde tinha censura. Então, esses jornais sobreviveram à ditadura assim, com muita poesia do Camões e com muita receita de doce. Mas acho que foi uma maneira muito inteligente dos jornalistas sobreviverem àqueles anos de ditadura. E eu participava nos protestos, punha alguns títulos mais ou menos assim, mas eu nunca, quer dizer, acabou ficando, para me proteger, foi um colete, ficou ficando sagrado para mim a minha geometria. Então era uma coisa que eu não tocava. Ficou livre, ficou a prova de bala. Acho que foi por isso que ela chegou até hoje. Ficou a prova de bala na geometria, ficou a mesma prova de bala. Apesar do vermelho, o vermelho era claro. Eu acho que talvez seja a única artista que bate pelo primeiro nome todos os portugueses e brasileiros, porque o oceano é muito grande. É assim, um mar enorme, gigante, que na verdade separa mais do que e você já esteve lá, já fez a ponte ao contrário? Sim, eu sei que não é fácil à vontade entre um mar e outros. Sim, e não é fácil sobreviver aqui. Mesmo eu sendo portuguesa desde 82, nunca tive o apoio que tem os meus colegas portugueses, sempre fiquei de fora nas coletivas dos artistas portugueses. Eu só não ficava de fora quando criamos a diferença, né? Primeiro a grafia, depois a diferença, no tempo do Ernesto de Souza, que éramos operadores estéticos, e que é o auge da parte mais conceitual da minha obra, que foi a exposição da quadra, e foi aqueles anos 70, o laboratório... Mas agora você está a ontologia da poesia experimental portuguesa, aquela revista. Exato. Mas também talvez no Brasil apareça alguma ontologia da arte brasileira, então fica... Não, sim, aparecem outras coisas também no Brasil, e precisou ser um espanhol, como foi um espanhol que pegou na minha geometria, foi o José de la Mano, que descobriu o meu trabalho. Ele veio para a primeira Arco em Lisboa e estava com o Manolo Calvo. E o Manolo Calvo
nós conhecemos o Manuel Calvo porque ele já fazia gravures da Grafil. Então, o Gil, ele estava hospedado na casa do Gil, Manuel Calvo. E nós fomos, eu fui convidada lá para a inauguração da arte na galeria do José de Alamando. E o José de Alamando pergunta para o Gil, você conhece os geométricos portugueses? Ele estava querendo trabalhar com os geométricos portugueses. Aí o Gil disse para ele, eu só conheço a Irene. Então o Gil me telefona e diz assim, volta lá e leva os teus catálogos, leva o teu trabalho para o José de Alamando conhecer. Aí depois ele marcou para ir no ateliê e fez um contrato comigo. Levou logo 20 horas. Levou praticamente a série da minha exposição das muralhas de Lisboa, que eu fiz como bolseira. Aí também já tem um título bastante, porque metade das muralhas foi feita na ditadura portuguesa e a partir da 10ª muralha já tinha acontecido o 25 de abril. E esse trabalho foi também o isolamento que eu senti de Portugal e dos portugueses e aqui. Então, a inspiração foi nas ameias dos castelos. Em São Paulo, você conhece, não temos castelos. Mas aqui tínhamos realmente os castelos. E depois eu pus um título nessa primeira exposição. Eu quis fazer no jardim, que eu tive que esperar 6 meses para o Gulbenkian coincidir, até deu mais um ano de bolsa, porque também foi nossa exposição de bolseiro, fui eu, o Calhau e o Batarda ao mesmo tempo. A Gulbenkian despachou 3 bolseiros no verão quente. E eu pedi para a exposição ficar no jardim. Eu já tinha estudado muito bem a topografia, como eu queria fazer as muralhas. E plastifiquei as muralhas, para estarem lá fora. Né? Aí assinei um documento a dizer que me responsabilizava totalmente por qualquer dano nas pinturas. Até aí tudo bem. Mas como é que nasceu a diferença gráfica? Porque o Ernesto de Souza apareceu lá para ver a exposição dos bolseiros. Ele era amigo do Calhau. Depois que ele viu o Calhau e o Batarda, que estavam naquela cave do edifício principal da Gulbenkian, aí ele vai lá fora ver as minhas muralhas. As minhas muralhas começavam ali junto ao vidro, onde abre para aquele salão principal. Né? Aí ele entra lá, vê as muralhas, já conhecia o Nuno, cumprimentou o Nuno e outras pessoas estavam lá. E depois deu uma volta, depois me apresentar. Aí ele vira para mim e fala assim, a sua exposição é uma lufada de ar fresco, falou Ernesto Souza. Aí ficamos amigos pro resto da vida, como é óbvio. Então, aí eu achei que foi o maior elogio que ele podia ter me feito, né? Porque ninguém compreendia as muralhas lá. E de fato, depois acontece o 25 de abril. Então, eu fiquei um tempo sem pintar, como é óbvio. O Zé Augusto França não estava cá. Eu já estava na 10ª muralha, ele nunca tinha visto as minhas pinturas, estava sempre em Paris. E eu estava assim, e depois comecei, mudou, a minha muralha mudou. Eu fiz uma muralha toda azul, vermelho e laranja, que eram as cores que tinha nas manifestações, uma toda colorida, que está numa coleção de geométricos espanhóis, foi vendida pelo José de Alamando. Eu tenho muito mais trabalho em coleções espanholas do que aqui em Portugal. E, de fato, aconteceu isso. Mas eu, nesse catálogo, eu peguei um texto de um escritor brasileiro que chamava Muros, Muros, Muros. E ele descreve que os muros separavam as pessoas, barravam tudo. Está lá escrito naquelas linhas. Então,
foi essa inspiração, a muralha, foi aí que eu pus um pouco de política lá embaixo das muralhas, foi para chamar um pouco a atenção do significado, né, de uma muralha e de uma simples geometria que saiu de uma paisagem real, que foi do meio do castelo. Portanto, foi assim. Mas agora vamos voltar à poesia. Então, a poesia começou eu conhecendo Mélio Castro, mas a primeira pessoa da poesia concreta que eu conheci pessoalmente foi a Salete Tavares, porque era amiga do Nuno. E o Nuno, na altura, ela era da AICA, era presidente da AICA, e o Nuno era presidente do Sindicato dos Arquitetos, que funcionava na Belas Artes. Então, foi a primeira pessoa que eu conheci pessoalmente, foi a Salete Tavares. Depois foi o Mélio Castro, na altura da quadra, e depois, quando surgiu o Garfield, foi a Ana Atra. Mas a Ana Atra foi na quadra também, com aquela cena da Ana da ruptura, né, que ela fez na quadra. Sim, performance. Foi nessa altura que eu conheci a Ana. Mas depois a Ana também ficava, às vezes, muitos anos em alguns anos em Londres. Mas depois a poesia da Ana, eu fui grande amiga de todos os 3 poetas concretos. Tive imenso diálogo com eles. Tenho coisas que eles me ofereceram, tenho imensas coisas da Ana, que trocavam os trabalhos. E me aconselharam muito também, isso foi muito bom. E depois aqui, quem conheceu a ligação que o Fernando tem com a Ana também é enorme. Agora ele também vai falar um pouco nisso. O Fernando também fazia parte dos amigos da família da Ana, né, como ela se chamava. Era a família dela, éramos nós. E, portanto, agora eu vou passar a palavra para o Fernando. Ok. Bom, a Irene também tinha pedido para falar da relação entre a poesia concreta brasileira e os portugueses. Eu penso que essa influência dos poetas concretos brasileiros foi mais ou menos no início, nos anos 60. Considero, bom, acho, e é visível que o poeta mais influenciado terá sido mesmo o Mélio Castro, até porque Mélio Castro conheceu pessoalmente o Décio Pinhataro, os irmãos Campos, e, portanto, essa relação que se estabeleceu mais proximamente influenciou bastante o Mélio Castro. Ana Atterley, em 1959, publicou no Diário de Notícias aquilo que chamou o primeiro poema concreto. Era realmente um poema concreto, tinha a estrutura, a estética de um poema concreto, e durante muitos anos considerámos que esse era efetivamente o primeiro poema concreto publicado em Portugal. Mais tarde, em 99, quando o Museu de Serralves fez uma exposição sobre a poesia experimental portuguesa, descobrimos numa publicação do Colégio Andrade Corvo, uma publicação estudantil, obviamente, que o José Alberto Marques tinha publicado em 1958, portanto, um ano antes, um poema intitulado Solidão, e que era exatamente um poema concreto. Nem o próprio José Alberto Marques se lembrava desse poema, e então, digamos que o primeiro poema concreto publicado em Portugal é realmente do José Alberto Marques, em 58. O Mélio Castro publicou em 62 um livro lindíssimo, intitulado Ideogramas, que realmente é um livro de poesia concreta, embora em alguns casos até vá um pouco mais além, mas enfim, é um livro de poesia concreta. E enfim, eu diria que realmente os outros poetas experimentais históricos, apesar de terem algumas influências do concretismo brasileiro, não tiveram tão influenciados como o Mélio Castro, como já disse. Por exemplo, o Abílio José Santos, sim, o José Alberto Marques, sim, mas o António Aragão, talvez por ter estudado o restauro no princípio dos anos 70 em Itália e teve contacto com os poetas visivos brasileiros, portanto a influência dele era mais, enfim, nessa estética da poesia visiva, que incluía muita colagem, já incluía imagens e não tanto só palavras, enfim, muito estruturadas, muito minimais.
A Anna Atterley também, enfim, apesar de ter alguma influência e de ter publicado alguns livros com poemas que se podem considerar concretos, ela nos anos 60 interessou-se mais pela escrita chinesa, pelos ideogramas chineses, por aquela estética, inclusivamente fez alguns trabalhos que já tiveram expostos. Aliás, inaugurou ontem sim, uma exposição em Torres Vedras com a obra da Anna Atterley, que por acaso tem alguns trabalhos dessa época, mas penso que esse período ficou mais ou menos pelos anos 60. Entre 64 e 67 publicaram-se as principais revistas da poesia experimental. Algumas estão ali nas vitrines: a Poesia Experimental 1, a Poesia Experimental 2, a Operação 1, a Hidra 1, a Hidra 2 e um suplemento do Jornal do Fundão, publicado em 65, que se intitulava Poesia Experimental. Como é evidente, as revistas de poesia experimental não tiveram uma vida muito prolongada, ficaram por 1 ou 2 números, mas enfim, foi um período bastante importante para desenvolver este tipo de trabalho. Nesse período também se realizaram os dois primeiros happenings em Portugal, o concerto de audição pictórica em 65 e depois a conferência objeto em 67, na Galeria Quadrante, exatamente durante o lançamento das duas revistas, a Operação 1 e a Operação 2. Eu disse que a revista Operação, enfim, considerei que seria só o número 1, porque realmente o número 1 é que é uma revista. A Operação 2 é um livro da Anna Atterley, enfim, que foi intitulado ou considerado como o segundo exemplar, o segundo número da revista Operação, mas enfim, eu considero que é mais um livro pessoal, até porque não tem outras participações, enquanto que as outras revistas tinham participações de todos os poetas experimentais da altura, inclusivamente muitos poetas estrangeiros, nomeadamente brasileiros, porque havia essa tal relação com o Meli Castro. Em 1973 foi publicada a Antologia da Poesia Concreta, organizada pelo Meli Castro e pelo José Alberto Marques, e eu penso que essa antologia encerrou aquele período mesmo de poesia concreta. A partir daí, enfim, todos esses poetas históricos e depois outros mais novos enverdaram por outros caminhos em que a palavra evoluiu, enfim, inclusive para o campo das artes plásticas e digamos que a preocupação nessa altura era a poesia não ficar no livro, nem ficar na bidimensionalidade da obra exposta. E, portanto, principalmente depois, a partir dos anos 80 e até, enfim, os poetas mais de uma segunda geração, começámos a interessar-nos muito mais pela instalação poética, pela performance poética. Aqui, neste caso, em 77, houve 2 performances que foram marcantes. A tal ruptura realizada na quadra pela Anna Atterley e uma outra intervenção interessantíssima, que é menos conhecida, que é o Homo Sapiens, do Alberto Pimenta, que ele realizou no Jardim Zoológico de Lisboa. Portanto, há um livro publicado sobre isso, que se chama exatamente Homo Sapiens. Se tiverem a possibilidade, leiam, porque é um livro lindíssimo. Eu estava a dizer que, a partir, sobretudo, da segunda metade dos anos 80, nós começámos a interessar-nos muito mais por outras vias e outros caminhos para a poesia experimental. Então, a instalação poética, a videopoesia, a fotopoesia, o poema-objeto e pronto, a partir daí a história é mais ou menos conhecida, pelo menos para quem se interessa por estas temáticas. Eu acho que... A palavra oral também que começou. Assim, a poesia sonora, embora a poesia sonora aqui em Portugal não tenha uma grande expressão, a não ser pelo Américo Rodrigues, que realmente já publicou uns 5 CDs de poesia sonora e realmente é um trabalho importante. Algumas gravações interessantes da Salete Tavares, a leitura que ela fez da diferença em 85. Isso foi gravado. O Meli Castro também tem uma gravação, mas enfim, são trabalhos pontuais. Digamos que essa área da poesia sonora em Portugal nunca teve um grande desenvolvimento. Não sei se por questões mais técnicas, pelo interesse das pessoas, mas enfim. Mas realmente começou logo com a Salete. Sim, claro, a Salete Tavares. Fazia
uns poemas que realmente já dá para a gente ler. Sim, aliás, a Sala não fez muitos poemas visuais ou experimentais, enfim, mais experimentais que visuais, no sentido que não utilizavam imagens nem signos gráficos, eram essencialmente palavras. Fez uma série de 12, 15, talvez, serigrafias com uns trabalhos lindíssimos, muito influenciados realmente pela poesia concreta, mas pronto, entretanto também faleceu já há mais de 30 anos e por isso o trabalho dela também não teve possibilidade de se desenvolver mais. Eu acho que já, eu não sei que horas são, mas acho que já estamos. Nós alongamos bastante. Agora o Fernando vai, porque o Fernando tem uma obra muito interessante também. Agora o Fernando vai mostrar um pouquinho Não, vou fazer só das coisas 2 dele. pequenos poemas à ação, não é nada de especial. Bom, então o primeiro poema à ação é dedicado precisamente a um poeta brasileiro, o Álvaro de Sá, que foi um dos iniciadores da poesia processo no Brasil, e este poema chama-se exatamente Poema Processo. Escreveu os versos na folha, mas não gostou. Amascou e pôs de lado. Tentou outra versão, que também não agradou. Amascou e pôs de lado. Insistiu sem conseguir o efeito desejado. Mascou e pôs de lado. Repisou de novo, sem resultado. Mascou e pôs de lado. O poema teimava em não ser. Desanimado, mascou e pôs de lado. Ficou sem folhas para escrever, mas o poema estava pronto, terminado, mesmo ali ao lado. Bom, o segundo poema é de uma série já que eu escrevi há bastantes anos, intitulada Ser ou Não Ser, e o primeiro poema intitula-se Negação do Ser, eu vou dizer o inteiro, enfim, dá mais jeito. Então, negação do ser. Não S, não há, não C, não R e não O, não saco. Não S, não há, não N, não T e não O, não santo. Não S, não E, não I, não V e não A, não sei. Não S, não E, não R, não I e não O, não sei. Não S, não I, não G, não N e não O, não signo. Não S, não O, não L, não T e não O, não solto. Não S, não O, não N, não H e não O, não sonho. Não S, não O, não P, não R e não O, não sou. Não S, não O, não R, não T e não E, não sorte. Agora, o segundo poema desta série intitula-se Afirmação do Ser, e agora convido-vos a agredirem, se quiserem, com essas letras, enquanto eu ler o poema Afirmação do Ser. Vou ficar mais por aqui. Ou dá alguma para nós aqui. Vocês não vão. Vou botar o livro. Afirmação do ser. S-A-I-T-U-E, saco. S-A-I-R-N-A, sarna. S-E-I-T-A, seita. S-E-I-R-V-I-O, cervo. S-E-I-X-I-T-I-O, sexta.
S-O-I-R-N-A, Sorna. S-U-I-L-C-I-O, surdo. S-U-I-R-D-I-O, surdo. S-U-I-S-T-I-O, susto. Terminas, queres dizer umas palavras? Para encerrar, se queres dizer umas palavras para encerrar, agradecer a participação das pessoas. Bom, muito obrigada, Fernando. Agora, eu gostaria que vocês, se tivessem alguma pergunta, se querem participar, ou se querem simplesmente ler alguma coisa, porque esse livrinho que foi publicado aqui. Pode começar pelo Tomás, e o Tomás pode passar para a plateia, porque isso pode... É um silabário. Sai, cai, sui, cui, soi, coi, soi, coi, céu. Quer também? Que o que pimoca o alma. Mas vale a pena vocês darem uma folhada nesse livrinho. Ré, a, ru, ro, ri, ro, ré, re, ro, ra. Ré, a, ru, ro, ri, ro, ré, re, ro, ra. Sarau, arra, arre, arro, arra, arrasa. Isso foi publicado pela Valadares, pela Filipa Valadares, esse livrinho. Ele começa, é um silabário que começou sendo feito em 1800 e pouco por um brasileiro e depois continua com portugueses. Mas eu acho que é um livro impossível de você aprender. Eu posso imaginar o silabário, quer dizer, ele fez uma poesia concreta, né, que a Filipa bem fez ali, e que dá para a gente falar. Levas, frases, barris, pós, cravos, urubus, deveis, louvais, louváveis, meus. Olha, olho, olhei, dá-lhe filhos, joelhos, Júlio, dói-lhe, azeia, ilha, trilho, grelha, abrigo, abelheira, carvalho, carvalhiça, olhai, olhou, calhau. Rui órfão. Nha, nhê, nhó, nhu, nhô, nhó, nhi, nhé, nhé, nhá, nhé, nhai, nhu, nhốt, nhau, nhâu, nhạc. Acha, achei, achou, chapa, cheio, chegar,
charco, chefe, cherne, xícara, chiu, chocar, choro, chouriço, chuchar, chusma, achar. Bom, agora como que vocês participaram? Agora, não sei se tem alguma pergunta, se querem prolongar a sessão ou ficamos por aqui. Vocês acharam que foi um bom final. Mas se tiverem alguma questão para um de nós três, estamos disponíveis para dialogar com vocês. Tá bem? Como está a poesia concreta hoje, tanto no Brasil como em Portugal? Os jovens se interessam a novos poetas. Como evoluiu? Evoluiu muito para os infopoemas, para o videopoema, está no digital. Agora, como é que evoluiu para os jovens? Aqui no Brasil, eu estou um pouco por fora, mas eu acho que eu vi um vídeo do Nélio Castro em que ele insistia para o Haroldo de Campos, antes do Haroldo falecer, para ele entrar para a infopoesia e para a videopoesia. E ele insistia, porque o Nélio Castro foi bastante pioneiro nesse aspecto. E eu acho que é por aí que a Malta Nova entra mais na poesia concreta. Não é tanto nessa. Eu acho só, não sei nada sobre isso, mas eu acho que agora também há menos preocupação com essas categorias. Já não é preciso ser poeta concreto, ou cineasta, ou dançarino, para se fazer o que se quiser. Então, já não existe uma categoria. Sim, por isso talvez não haja poetas concretos, já não, mas pode-se fazer. Há quem faça, eu conheço, mas não se chama poesia concreta, talvez, não sei. Há muita poesia sem poema. Essa é uma frase do Ferreira Goulart. Não há muito poema sem poesia. Exato. É como o poema Menos, que é o convite dessa sessão, foi ideia da editora, que é do Haroldo de Campos. Então, eu agradeço muito a presença de vocês, foi ótimo. Só estou vendo amigos muito queridos daqui. Não é? O Rui, o Pedro, o Croft, o Rui Chaves, que me aparecia muito. Os meus sobrinhos lá, o Francisco e a Abel, que nos socorrem sempre no digital, principalmente. E todo mundo, os amigos todos estão presentes. Eu agradeço muito a Renata, que é de Barcelona e está cá. Portanto, foi muito agradável o nosso convívio hoje. Não sei se vocês também acham o mesmo. Muito obrigado. Obrigada a você também.